Com o prazo regimental. Senhor presidente, Edio Lopes, senhoras e senhores deputados, eu tenho uma grande satisfação de, na tarde de hoje, vir aqui se manifestar acerca da importância do parlamento, da importância da Câmara dos Comuns, da Câmara dos Lordes. O que nós votamos aqui, votamos pela nação brasileira. E é inadmissível que uma lei que venha favorecer a sociedade brasileira seja vetado de forma equivocada pelo nosso governador maior, que é o nosso presidente da República. Talvez o tipo de assessoria inadequado esteja produzindo vetos que prejudicam uma grande parcela de nobres servidores da nação brasileira. E eu venho aqui nessa tarde explicitar duas categorias que estão sendo injustiçadas, foram mal assessoradas. Quem assessorou esse veto, assessorou de forma inadequada. E o primeiro veto que eu venho me pronunciar aqui, contra esse veto, é da categoria dos profissionais dos Correios. E venho falar especificamente, senhor presidente, Edio Lopes, de 12.258 servidores. Esses profissionais dos Correios, eles estão lutando pela correção da redação da lei número 8.529, de 14 de dezembro de 92. A luta desses profissionais já é antiga mesmo, que propicia o direito à complementação de aposentadoria aos admitidos na instituição até 31 de dezembro de 1976. Mas o veto ao PLC número 6 de 2002 está impedindo que essa injustiça venha a ser corrigida. Em 20 de março de 1969, o Departamento de Correios e Telégrafos, o então DTC, transforma-se em Empresa de Correios e Telégrafos, o ETCT, através do Decreto-Lei 509 de 1969, sendo adotado o regime seletista. Porém, até 31 de dezembro de 1976, coexistiam na ECT os dois regimes, estatutário e seletista. Data limite para opção pelo regime dos funcionários oriundos do DTC, ou seja, 31 de dezembro de 1976. Em 11 de dezembro de 74, entra em vigor a Lei 6.184, que vem disciplinar a conversão do regime estatutário à Lei número 1711 de 1952, dos funcionários oriundos do antigo DCT para o regime consolidado, ou seja, o regime seletista, estendendo-se o processo de conversão até 31 de dezembro de 1976. Essa lei, ela previa que os ex-estatutários não seriam prejudicados em seus direitos conquistados, o que na prática isso não ocorreu, como por exemplo, a perda dos quinquênios. E diante das perdas que já vinham se acumulando, os empregados dos Correios, numa luta incansável, foram buscar reconquistar seus direitos usurpados. E em 14 de dezembro de 1992, foi sancionada a Lei número 8.529 de 1992, regulamentada pelo decreto número 882 de 1993, que garantiu a complementação da aposentadoria, paga na forma prevista na Lei Orgânica da Previdência Social, chamado LOPS, aos empregados da ECT, que tinham sido integrados nos seus quadros até 31 de dezembro de 1976. O projeto que culminou na Lei de número 8.529 de 92 foi iniciativa da Câmara dos Deputados, e nessa época foi vetado pelo Fernando Collor de Mello, então presidente da República. O veto, ele foi unanimemente rejeitado pelo Congresso Nacional, sendo que então o presidente Itamar Franco, utilizando-se de prerrogativa constitucional e por ser simpático à causa dos empregados da empresa de Correios e Telégrafos, solicitou então o presidente do Senado, Mauro Benevides, hoje nosso deputado aqui na Câmara Federal, que deixasse para ele a missão de promulgá-la. A partir de 1993, com a regulamentação da Lei número 8.529 de 1992, trava-se uma outra batalha, porque as agências do INSS se negam a pagar a complementação da aposentadoria aos empregados admitidos como seletista pelo ex-DCT e pela ECT até 31 de dezembro de 1976, prejudicando os nossos amados 2.258 colaboradores da empresa de Correios. Só concedendo nesse momento, e esse é o bojo da luta dos 12.258 funcionários, só concedendo aos 8.450 ex-estatutários.
Diante disso, senhor presidente, os empregados prejudicados, mais uma vez, eles foram à luta. E em 99, pelo projeto de lei número 1745, de autoria do então deputado federal Paulo de Almeida, buscaram alterar o artigo 1º e revogar o artigo 4º da lei 8.529 de 92, visando corrigir essa indiferença, essa controvérsia. O projeto tramitou em caráter conclusivo na Câmara pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. No Senado Federal, tramitou pela Comissão de Assuntos Sociais e pelo plenário. O PLC número 6 de 2002 recebeu aprovação integral em todas as comissões da Câmara e no plenário do Senado Federal foi apoiado por 68 dos 69 senadores presentes à sessão, recebendo um único voto contrário, que era da liderança do governo, do Senado. Liderança do governo no Senado. Em 15 de maio de 2002, o Congresso Nacional culminou em aprovar por unanimidade o PLC número 6 de 2002, que na Câmara era o 1745 de 99, recebendo o veto presidencial. 30 dias depois ao veto PLC número 6 de 2002, o então presidente da República sancionava a lei número 10.478, de 28 de junho de 2002, estendendo a complementação de aposentadoria para os empregados da laboriosa e merecedora categoria dos ferroviários, para 21 de maio de 91, data em que foi sancionada a Lei 8186 de 91, de 31 de outubro de 79, que concedia o pré-citado benefício. Essa lei dos ferroviários, ela foi a lei basilar para a elaboração da Lei 8.529, dos empregados do SCT, para que os 12 mil fossem beneficiados também. Portanto, a mesma categoria que foi amparada, que foi a dos ferroviários, a dos SCTistas não foi amparada, foi excluída. Aí eu enfatizo que o PLC número 6 de 2002, ele não busca benefício, ele busca uniformizar entendimento jurídico e administrativo da lei número 8.529 de 1992. E aí a gente percebe que há dois pesos e duas medidas. Aqui eu não quero desmerecer a categoria dos nossos amados ferroviários, eu acredito que todos têm uma luta incessante em prol de seus direitos, suas garantias, mas se o bojo de uma lei, que é a lei do SCT, foi baseado na lei dos ferroviários, um alcança uma garantia e o outro não alcança, então houve, nesse momento, uma grande injustiça. É por isso que eu venho aqui falar sobre esse veto contra essa injustiça. Eu acredito que o nosso amado presidente forneceram informações inadequadas a ele e eu vou continuar explicando essa situação aqui, porque uma injustiça tem que ser corrigida e essa injustiça nesse momento se verifica nessa categoria dos Correios. Desde então, os 12.258 empregados vêm se mobilizando para conseguir aprovação de alterações na redação do artigo 1º e 4º da Lei 8.529 de 14 de dezembro de 92, com vistas a pacificar o entendimento na esfera administrativa quanto à inclusão dos empregados admitidos até 31 de dezembro de 76, entre os beneficiários da citada lei, que trata da aposentadoria. Resumindo, o texto do PLC número 6 de 2002, ele altera o artigo 1º, revoga o artigo 4º da Lei 8.529 de 14 de dezembro de 92, objetivando assegurar o tratamento isonômico aos empregados integrados aos quadros da SCT até 31 de dezembro de 76, que tenham sido admitidos como estatutários ou como seletistas pelo antigo Departamento de Correios e Telégrafos, e também aos que tenham sido contratados como seletistas pela SCT até aquela data, ou seja, 31 de dezembro de 76, uma vez que a forma de integração aos quadros da SCT não justifica o tratamento desigual. Assim sendo, diante do exposto, sensibilizado pela luta que trava os dignos e abnegados profissionais da empresa de Correios e Telégrafos, muitos com mais de 40 anos de trabalho, que ajudaram a levar o bom nome da empresa aos 4 cantos do planeta, como símbolo de qualidade e eficiência, eu faço um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, bem como aos nossos líderes de partidos aqui na nossa casa, aos senadores e todos os nossos companheiros congressistas, para que registre o voto não, viabilizando a derrubada do veto ao PLC número 6 de 2002, que se encontra na lista dos vetos a serem apreciados. Por essas resumidas razões, peço que na sessão do Congresso Nacional, em que será apreciado o veto presidencial ao PLC número 6 de 2002, Vossas Excelências registrem o voto não ao PLC número 6 de 2002, a fim de que essa luta por uma aposentadoria digna
para os incansáveis e abnegados carteiros de seus companheiros antigos empregados dos Correios seja vitoriosa, para que todo mundo possa perceber que injustiças não podem ser cometidas